Daqui a pouco vou conversar com Mendonça Prado, né? Quem conhece de política em Sergipe, muitos conhecem, mas igual a Mendonça, não sei não, viu? Tem uma experiência grande, inclusive no Parlamento Federal, foi deputado federal, além de outros cargos, né? Inclusive secretário de Segurança Pública, né? Tive a oportunidade de acompanhar o seu desempenho. Daqui a pouco eu converso com ele, porque ele se lança agora pré-candidato à Câmara Federal, tá? E a campanha, Mendonça Prado Mendonça Prado que já foi deputado, como eu disse, tem um conhecimento grande da política, dos políticos e da gestão pública, inclusive foi secretário de Segurança Pública, Mendonça. Essa campanha. Messias, eu na verdade estava um pouco afastado das atividades políticas, em função até de problemas de saúde na família. Você conhece bem meu pai, o ex-deputado Luciano Prado, né? Isso. Então meu pai, ele passa por um momento difícil. Eu tenho estado mais presente ao lado dos meus pais. Entretanto, como você sabe, nós temos também pessoas que constituem o nosso círculo de amizades, um grupo político, e as pessoas querem que você participe ativamente. E também fazendo dessa maneira, eu estou agradando o meu próprio pai, o Luciano, que gosta da atividade política. Eu recebi o convite do Partido Liberal, liderado aqui em Sergipe pelo Rodrigo. Rodrigo Valadares, que é pré-candidato ao Senado. Que é pré-candidato ao Senado. Ele sabe da minha história, da minha trajetória. 90% do meu tempo na política eu passei no Partido da Frente Liberal, no Democratas, partidos que defendem a tese do liberalismo econômico, do livre mercado e assim por diante. Então eu me identifico com o partido, já era eleitor, inclusive nas duas últimas eleições votei no Jair Bolsonaro, agora é o Flávio, e me senti muito à vontade para participar do grupo do Rodrigo Valadares e me coloquei à disposição. Ele me fez o convite também então para ser pré-candidato a deputado federal e nós estamos formando uma chapa de candidatos. Então eu estou de volta para o debate. E, além disso, eu vejo que o Congresso deve ser ocupado, as cadeiras do Estado de Sergipe, por pessoas comprometidas com a nossa gente, com o nosso povo, que tem a capacidade de participar mais efetivamente dos debates. Eu acho que a nossa bancada federal, não quero fazer críticas aqui e acolá, nem personificar a crítica, mas eu quero dizer que entendo que nós precisamos melhorar a qualidade da representatividade do povo sergipano no Congresso Nacional. Nós temos hoje uma bancada apática que não participa dos debates. Nós temos, inclusive, uma bancada que está preocupada apenas com a distribuição de emendas parlamentares, que hoje virou um escândalo no mundo inteiro. Me recordo que, na minha época, os deputados federais e senadores, eles tinham direito a emendas parlamentares. Primeiro, não eram impositivas e constituíam 5%, aliás, 2,5% do orçamento geral da União. Do percentual destinado às emendas era apenas 2,5%. Naquela época isso dava em torno de 15 milhões para cada parlamentar anualmente e não era impositivo. Às vezes saía 3, 5, às vezes não saía nada. Hoje você tem uma ideia, a Câmara dos Deputados e o Senado da República, cada deputado tem direito a 100 milhões por ano. Ou seja, 400 milhões. São 61 bilhões. Apenas este ano de 2026. Nós precisamos retomar o papel do legislador, do fiscal do Poder Executivo, do deputado. O deputado não é executor de obra e se transformou em executor de obra. Nós não temos legisladores. Você não ouve debate sobre os temas que interessam a sociedade. Aumentou a expectativa de vida. O que é que se planeja em termos de legislação para os idosos? Todos nós vamos ficar idosos. A sociedade precisa ter um planejamento para o futuro. Nós temos que nos preocupar com as leis, com a formatação, fazer um debate mais profundo para aprimorar o nosso sistema tributário. Houve uma reforma e ninguém sabe como ela será executada. Por exemplo, a reforma tributária, se você perguntar ao parlamentar, e aí eu não estou me referindo apenas de Sergipe, mas no Brasil como um todo, como é que será a distribuição dos recursos, como vai ser a execução desse procedimento que o próprio Congresso aprovou.
E você não ouve nas rádios. Antigamente você tinha um congresso que tratava das questões do dia a dia da população. Hoje não. Hoje o deputado ele está para calçar a rua, fazer o serviço do prefeito. Eu tenho falado aqui, eu tenho alertado, inclusive os empresários, né, que o assunto, a bola da vez, o assunto mais importante que deveria estar em discussão, né, e na pauta empresarial é essa reforma tributária. Ela está valendo, né, a partir do próximo ano, já está instituída, a partir do próximo ano ela começa o seu regramento mais rígido. Sim. É muito sério. Isso vai mexer muito com a vida das pessoas, né? Não só do empresário. Eu falo do empresário porque o maior impacto ele já mexe nas empresas, mas a vida das pessoas a partir do próximo ano, né? E aí vem questões PIX e tudo mais, que a reforma tributária abraça de forma feroz. Estou dizendo, é um abraço do tamanduá que vem por aí, a história da reforma tributária. Mendonça, você sempre foi assim, conheço um pouco da sua trajetória, cidadão sempre com um jeitão pacato, mas aquele bom de briga, bom de discurso. Essa minha fama precisa mudar, né? Bom de debate, né? Como é que você vai por embate? Você estava meio quieto, estava no meu canto e me chamaram para briga, agora estou aqui, né? Como é que vai ser estruturada essa sua... como é que está a pré-campanha? Tem que percorrer o Estado, a Câmara Federal, né? Você tem que construir, eu acho que até para você um novo momento, um novo agrupamento político, um jeito talvez novo de fazer política com cabo de briga. Como é que está essa estruturação? Veja, eu tenho um bom número de amigos no estado inteiro. Obviamente que quando você se afasta, boa parte deles se aproxima de um outro candidato. Isso é natural da política. Todos que gostam da atividade querem se manter permanentemente ativos e quando você se afasta, um vai para um, outro vai para outro. Então você tem que fazer um trabalho de resgatar pelo menos alguns desses soldados do exército, não é? Reagrupar. E depois partir para a conquista de novos, senão você não tem a capacidade de concorrer. Mas eu acho que o fundamental é você passar para a população, sabe, as condições que você tem para representar o Estado. Primeiro, ter conhecimento do Estado. Primeiro, ter conhecimento das demandas da nossa terra, do nosso povo. Porque o que é um deputado federal? É um representante da sociedade que vai para o parlamento. O que é o parlamento? Como o próprio nome diz no francês, parlar é falar, né? Je parle français, né? Eu falo francês, né? Então, parlar é falar. Então, você tem que ter, Sergipe, que é o menor estado, a gente só tem condições de ter um protagonismo, de buscar as condições de redução, por exemplo, das desigualdades regionais, se nós tivermos representantes à altura daquilo que o nosso estado realmente precisa para enfrentar os desafios. Alguém que fale em nome do povo. Então eu preciso passar mais uma vez isso para a sociedade, porque evidentemente depois de algum tempo muitos se afastaram, né? E as pessoas, alguns até nem lembram, porque é natural, vão surgindo novos e as coisas vão mudando naturalmente. Então nós precisamos conversar sobre as ideias que temos, sobre as diversas áreas de saúde, de educação, de segurança, como queremos lutar no Congresso Nacional. Então esse vai ser, logicamente, o nosso desafio. E eu estou pronto, disposto e querendo, como a gente diz no popular. 7h24, você teve pautas, né, importantes, interessantes, quando deputado federal, né, grandes discussões sobre, por exemplo, a castração química. Você subscreveu, foi autor... Foi projeto de minha autoria. Projeto da sua autoria, né, para estupradores, né? Que hoje se fala muito sobre isso. Se fala muito. Aliás, eu nunca abri mão dessa pauta, né? Não é todo dia, mas sempre a gente recorre a essa temática que eu acho que a gente precisa discutir segurança pública. Quais são as pautas de Mendonça Prado nessa mensagem de conquistar o voto do eleitor em 2026? O senhor falou aí de um ponto das emendas, que virou uma coisa escandalosa no Brasil, né?
Se falava se combateu muito o orçamento secreto, mas continua. Semana passada eu divulgava aqui no programa aquela história de vou acabar com o orçamento secreto, só mudou de nome, tá aí. Né? A emenda Pix virou um escândalo, né? Tudo sem controle. Essa será uma das suas pautas no debate para o eleitor, no embate para conquistar esse voto, e quais as outras pautas? Em relação a emendas, me permite eu apenas dizer o seguinte, que às vezes a Mendonça não quer que chegue o recurso. Não é isso. Quando eu me refiro à emenda, é porque eu entendo que o orçamento ele tem que ter planejamento. Você não pode, da cabeça de um deputado ou de alguém que pediu a um deputado, você encaminhar os recursos, quando os recursos eles devem ser destinados às reais prioridades da população. Quem é que diz isso? Quem diz isso são os índices, as estatísticas, índice de desenvolvimento humano. O que é mais importante? Você encaminhar o recurso para uma obra de embelezamento de uma área que já tem uma boa infraestrutura, ou você ou você destinar recursos para habitações de famílias que residem, por exemplo, nas margens de um canal que está ali a céu aberto. Então, como é que você alcança essas pessoas? É você analisando os dados estatísticos, os índices de desenvolvimento humano. Às vezes você é votado por uma determinada localidade que tem as suas prioridades, mas nem sempre aquela localidade que você é votado, as prioridades delas superam as prioridades em regiões paupérrimas, cuja população está passando por necessidades ainda maiores. Então você, para ir reduzindo desigualdade social, desigualdade regional, que é a tarefa fundamental do Estado brasileiro e das administrações, você tem que seguir os dados estatísticos. Essa é uma realidade. O que é mais importante? Você fazer uma obra de saneamento básico ou você fazer uma festa? Não é? Então nós temos que acabar com isso. Eu não estou me propondo. Você gastar 1,5 milhão por show de Safadão, pelo amor de Deus, Pronto. É um chute nos pulmões do cidadão, né? Eu estou me propondo, como pré-candidato a deputado federal, a ser legislador e fiscal dos atos do Poder Executivo, que é isso que diz a Constituição. Não estou me propondo a ser prefeito, nem me propondo a ser secretário, nem me propondo a ser governador, que é quem executa o orçamento, e quem faz orçamento é servidor público de carreira com base em dados estatísticos. É isso. Sobre esse diapasão, o Jorge lhe pergunta aqui, as emendas impositivas, o Legislativo está tomando o poder do Executivo? Claro. Veja, só em um ano o Legislativo está gastando em nível federal 62 bilhões e dando um péssimo exemplo à federação. Por quê? Porque o Brasil é uma república federativa constituída pela União, governo federal, estados, governos estaduais, assembleias legislativas e municípios. E agora até os municípios já estão com emendas. Daqui a pouco você vai ter gente construindo aí obras sem planejamento. Aí mais adiante, sabe o que é que vai acontecer? Faltar dinheiro para custeio, a obra vai ficar lá inacabada porque o legislador perde o mandato, como não está na esfera do Executivo, não tem o planejamento, nem tem a preocupação do projeto prioritário do Executivo, e as obras vão ficar ou inacabadas, ou os equipamentos públicos, os bens públicos não vão funcionar. Porque deputado, ele tem um mandato de 4 anos, senador tem um mandato de 8 anos, mas se ele realiza a obra que precisa de contratação de pessoal, que posteriormente precisa de manutenção, de custeio, como é que dá continuidade a isso? Então, é um estado disfuncional que nós precisamos restaurar, recuperar. Essa é a minha visão. E acho que é a visão da maioria do povo brasileiro. As pautas prioritárias que o senhor pretende apresentar nessa criação campanha. Do Fundo Nacional de Segurança Pública. Eu digo às pessoas, eu tive a experiência de ser o secretário de administração do meu estado, que conheço bem a realidade do estado no que concerne a folha de pagamento, a folha de pessoal. Conheço a execução da segurança pública, fui secretário de segurança pública e fui presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara dos Deputados, portanto conheço bem as leis, a legislação, as legislações que tratam deste serviço essencial. Como vejo? Vejo um serviço que hoje é de responsabilidade dos estados brasileiros, inclusive a responsabilidade financeira.
Isso é um absurdo. Os estados não têm capacidade econômica para enfrentar esse desafio que é gigantesco. Nós precisamos compartilhar essa responsabilidade com a União, como acontece com a saúde, com o SUS, como acontece com a educação, com o Fundeb. São responsabilidades compartilhadas. Nós precisamos compartilhar essa responsabilidade com o governo federal. O governo federal precisa participar com a transferência de recursos para os estados, a fim de resolver o problema da segurança, não por períodos. Aí você fica com a segurança pública que hoje está boa, amanhã tem decadência por falta de recursos. Você tem que ter um planejamento e as condições para alimentar esse serviço. Sua pauta principal seria a segurança pública? Não, essa é uma das. Certo. Voltar à tese que defender no passado de instituir a carreira de médico de Estado. Vamos para a área de saúde. O que é a carreira de médico de Estado? Para que as pessoas entendam, eu vou falar de uma maneira fácil. O médico, para ingressar no serviço público, ele vai ter as mesmas oportunidades das carreiras jurídicas. Como é isso? Passou no concurso para médico, você vai para o interior, para os pontos mais longínquos, que é a necessidade do Brasil. Às vezes o governo faz um hospital, um equipamento público, leva lá o material para fazer os exames, mas o principal não tem. O que é o principal? O especialista. Às vezes você vai lá para o sertão, tem até um hospital bom, mas não tem um ortopedista. Um exemplo. Aí o cara quebra uma perna, numa linguagem popular, numa cidade distante, aí vem para o João Alves saculejando dentro de uma ambulância e entra numa fila. Tem gente que às vezes passa um período longo sem fazer a cirurgia. Por falta de quê? Do especialista. Mas se você faz, como é o juiz, como é o promotor, não, você passou no concurso, especialista, você vai para o interior. Depois, de acordo com a antiguidade e merecimento, você vem para a capital. Ah, mas o médico não vai querer. Vai, porque ele vai entrar numa carreira de Estado. Com segurança. E boa remuneração. Com boa remuneração e está resolvido. Essa é uma discussão importante. E está resolvido o problema da saúde. O problema da saúde é esse. Você veja que no estado de Sergipe, até hoje, as mulheres, boa parte das mulheres, não conseguem parir no local onde vive. Chega no dia de parir, entra numa ambulância, imagine. O sofrimento de uma mulher com 9 meses perto a parir, aí às vezes atrasou ali o que foi planejado, sai dentro da ambulância daquelas estradas vicinais, saculejando, e muitas vezes acontece de parir dentro da ambulância. Por falta de quê? De uma organização. Quem é que organiza isso? Os governadores até tentam. Essa é uma realidade. Não vou aqui estar criticando A, B ou C. O que falta? Lei. E o que falta no país? O legislador. Não falta mais atitude, talvez é com o trabalho do legislador. Sim. Porque o Brasil, estatisticamente falando, é um dos países que mais produz lei no mundo, né? O legislador brasileiro. E onde as leis tem aquela história, o senhor conhece pela sua trajetória, né? Tem leis que pegam e leis que não pegam. Né? Que não caem no respeito. Mas eu acho que neste caso, Messias, você tem todas as condições de executar, porque é algo que beneficia o Estado, a sociedade. E quando é bom para as duas partes, tem um repórter que fazia bom para ambas as partes, não sei quem é aqui agora, no programa aqui dizer. Então, se você é bom para o médico, porque ele vai ter uma remuneração que reconhece o seu valor como profissional e a sua atitude de ir para o interior, ele vai gostar e vai resolver o problema. Então eu acho que isso nunca foi pensado na forma. Já se falou em carreira de Estado, mas não se fala em carreira de Estado com a valorização profissional. Eu estou falando de especialista, não é? Então eu não posso propor isso sem compensar, porque do jeito que está, com a desorganização, que está mais caro. Quer dizer, a questão não é custo. Porque a gente sabe o que significa o custo da saúde nesse país. Eu quero, para a gente avançar, são 7h34, já estou quase fechando a nossa entrevista, eu quero pontuar mais alguma questão. Já que o senhor foi presidente da comissão no Congresso, né, de combate ao crime organizado, como é que o senhor vê hoje? Estado de Sergipe, como é que vê o crime organizado no Brasil, que praticamente hoje está instituído? Eu até fazia um comentário aqui na semana passada, que é uma grande notícia. Sergipe, saiu um estudo mostrando que Sergipe é o único estado no país
que não tem células do crime organizado, Comando Vermelho do Comando Vermelho e do PCC. Eu disse, é uma grande notícia, agora é uma grande preocupação, né? Tô sozinho nessa história, quer dizer, o problema é grande no Brasil hoje, o crime organizado. Sem dúvida. Que leitura o senhor faz hoje? Saiu a matéria. Não tem cura? Não, cura tem, mas nós temos que imaginar o seguinte, o Brasil nós temos um território de um continente, não é fácil, com regiões diferentes umas das outras, de características. São países diferentes. Em todos os aspectos. Saiu agora um relatório, acho que no Estadão, acho que segunda-feira, de um general do Exército, da inteligência do Exército, ele falando do crime organizado no Brasil, que movimenta, isso com dados já constatados, né? Que movimenta em torno de 50 bilhões com o tráfico de drogas, porque o Brasil, com fronteiras aí com países outros da América do Sul, produtores de drogas, você sabe que os maiores produtores, Colômbia, Peru, Bolívia, e nós temos esse problema de termos aquilo que é uma riqueza do mundo, que é a Amazônia, mas também uma localidade de difícil acesso, mas para o tráfico de drogas, a facilitação da realização, da comercialização dos produtos ilícitos e o acesso a outros bens, como os bens da natureza, a madeira e assim por diante. O tráfico de drogas é algo difícil de se conter e precisa de uma participação efetiva das forças de segurança federais, porque quem tem responsabilidade com as fronteiras, com o acesso ao nosso território, é o governo federal. Então, Polícia Federal com baixo efetivo, a gente precisa falar sobre isso, aumentar o efetivo da Polícia Federal. Investimento na inteligência e no material de trabalho dessa força de segurança. As Forças Armadas brasileiras totalmente sucateadas. Nós temos aí o projeto, se não me falha, o Cifron. Você sabe que hoje não é apenas você botar um fuzil, você botar o Jeep na fronteira. É inteligência, é drone, são aviões modernos, com radares e assim por diante. Então o senhor chega empolgado com todas essas pautas? Muito empolgado. Na campanha, o doutor Joel disse aqui, excelente candidato, né? Muito excelente, competente. O Gilmar Candeias lhe manda um abraço aqui também, excelente candidato. Sargento Erionaldo disse que está junto com você nessa grande jornada. Um abraço, Erionaldo, meu querido amigo. O Renivaldo também. Não dá para atender todo mundo aqui, muita mensagem, eu estou anotando aqui. Bom, e agora nessa reta, chegou para valer, como é que está composta a chapa, como vai marchar Mendonça Prado? Olha, a chapa do PL. Está no PL, né? É uma chapa... Seu candidato ao Senado, evidentemente, o primeiro voto... É o Rodrigo Valadares, eu não posso falar em voto ainda, eu sou pré-candidato. Pré-voto. O Rodrigo Valadares e o Coronel Rocha são os nossos pré-candidatos ao Senado e o Ricardo é o candidato ao governo, são os candidatos do PL. E o Flávio Bolsonaro é o nosso pré-candidato a presidente, sempre tem que falar pré-candidato a presidente. A chapa de deputados federais tem o Mendonça Prado, tem agora o deputado estadual, o Luizão, né? Tem a deputada Moana e tem outros pré-candidatos. Eu lhe confesso que eu não estou com todos os nomes ainda decorados, porque eu entrei ao apagar das luzes ali, da arrumação, da organização. Agora na convenção é que eu vou ter o nome de todos os colegas aí dessa disputa. Espero que o Partido Liberal seja um partido que consiga efetivamente ter uma sintonia com a sociedade. Eu quero ser um pré-candidato propositivo, apresentar projetos. Vamos fazer o embate, logicamente, ideológico, que é fundamental, porque nós temos os nossos pré-candidatos majoritários, mas entendo que a pauta principal em Sergipe é nós defendermos os interesses do nosso povo e do nosso amado estado de Sergipe. Essa é a primeira. Mas também, lógico, vamos defender as teses do nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro. Convenção marcada para quando? Dia 3, a convenção. Eu recebi essa informação ontem, já tarde da noite, mas ainda não tem... Vai esperar um pouco a arrumação geral, né? Já é lá, dia 3. Que agora, dia 25, o lançamento do Flávio, é a convenção nacional. O Rodrigo também, você sabe, a arrumação do partido já foi de última hora ali, do prazo das filiações, e a convenção ficou para o dia 3, mas vai dar dia 3, convenção do PL, Mendonça Prado, pré-candidato a deputado federal. Pré-candidato a deputado federal. Deputado, muito obrigado por você vir no programa. Eu que agradeço. São muitos temas, eu queria debater com o Mendonça um tempo, mas aí, né, é um programa inteiro. Muito obrigado. Estarei sempre à sua disposição. Muito obrigado. Mendonça Prado, 7